Simone, o que você pensa de imediato com relação à falsa espiritualidade, né? Uma visão errada de espiritualidade que está dentro da igreja evangélica brasileira? Quais os aspectos você poderia, assim, de imediato citar aí? Posso passar já por não? Comercial. Vamos chamar o comercial? Olha, os patrocinadores. A gente tem visto, de fato, uma confusão muito grande, né, sobre espiritualidade. De maneira especial, por causa desses movimentos carismáticos, neopentecostais, em que as pessoas passam a ver a verdadeira espiritualidade, consequentemente, pinta, né, a falsa espiritualidade, literalmente baseado em aspectos sobrenaturais. A pessoa que tem dons, como que eu diria aqui, sobrenaturais, não seria o caso. Um Adão falar em canta labachara, samalacai, babala house, visões, capacidade aí, conforme eles dizem, de realizar sinais, de ter experiências, né? Então, este é o espiritual, enquanto que os outros ou está em pecado, ou não alcançou ainda, não chegou lá, a espiritualidade, está bem atrás, né? Eu tenho visto mais nessa linha mesmo, ligado a sinais, a dons, e caracteriza, né? Principalmente, conforme dizem que os presbiterianos não são, entre aspas, espirituais, justamente por essas falta dessas coisas, né? Mas o Adão, que viveu muito nesse ramo espiritual... Será que viveu? Você está me confundindo. O Adão era ateu. Era pior um pouco. Totalmente fora do espírito. A Ju que era dessa linha aí. Girarumã. Era o Fernandinho. Mas eu ouvia, quando eu comentei que eu iria fazer uma visita na presbiteriana com uma colega minha, que era da outra igreja, ela falou, imagina, você não pode ir, porque lá eles não têm Espírito Santo. Porque a gente acreditava, assim, lá acreditava que só quem falava em línguas era batizado com o Espírito Santo, e quem não falava em línguas é que o senhor falou, estava em pecado, ou não tinha fé para alcançar, então era meio assim. Então ela fala, não vai, procura outra igreja, mas não vai na presbiteriana. E quando... A que igreja vocês estão indo? Na presbiteriana. Na renovada, né? Toda vez na reformada já torce o bico. A reformada. Eu destaquei alguns aspectos aqui que eu acho que estão presentes nessa falta essa visão errada da espiritualidade, tanto no meio pentecostal, neopentecostal e também reformado. A gente bater todos os lados aqui com a palavra de Deus. Então, um dos aspectos é esse aí do misticismo, essa visão de que você tem que chegar a um nível em que as pessoas normais, comuns, não chegaram. Inclusive, tem um livro que foi escrito por John MacArthur, o pastor Rony deve conhecer, Os Carismáticos, né? Antigo esse livro, eu não sei se é da década de 90, 80, que ele foi lançado, em que ele fala exatamente sobre isso, dessa visão de que se você não tem os dons, você não chegou lá. E ele até pergunta, você já chegou lá? Então você é um crente carnal, um crente de segunda classe. E o de primeira classe é aquele que fala em línguas, aquele que profetiza, aquele que tem sonhos. Então esse é o crente espiritual. E aí o que nós observamos é que os frutos dessa suposta espiritualidade não reflete aquilo que a Escritura apresenta de caráter transformado, de vida mudada realmente. Além, a gente não vai entrar aqui na discussão dos dons, né, aqueles que permanecem e os que não permanecem na igreja, porque seria tema para outro podcast. Mas, sem entrar nesse aspecto em particular, sobre línguas, acho que nós até já falamos aqui, né, um podcast que eu respondi uma pergunta sobre línguas. Sim, né? Foi, né?
Então, já até sobre isso já foi falado, profecia ainda não, mas eu não vou entrar nesse detalhe em específico, mas a questão da visão de que se você tem certos dons, você é mais espiritual. É como se, eu tenho o dom de pregar. Vamos colocar isso aí. Eu e o pastor Rony somos pregadores. Então nós somos mais espirituais do que o Adão e a Juliana? Não. Mas na visão mística é isso. Certos dons te tornam mais próximos de Deus, né? Mais íntimos de Deus, e não a santificação que deve ser o processo. Então o misticismo é algo ainda muito forte, porque, ao meu ver, não sei se vocês concordam, o misticismo ele exalta o ego, né? A pessoa se sente mais importante que as outras, até no jeito de andar, né? Na igreja, a canelinha de fogo, né? Aquela pessoa que se ela ora acontece. Deve estar assistindo ainda, não? Canelinha de fogo? Tem? Que tem uma canelinha de fogo. Tá assistindo ou não? Tem uma irmã que chama ela de canelinha de fogo, é o Rony que chama ela, mas não é não. Mas sapatear no espírito, né? Eu lembro uma vez pregar numa igreja, que eu fui convidado em Goiânia para pregar, e as pessoas sapateavam no espírito. É um negócio constrangedor, né? Você vê totalmente carnal, uma coisa ilógica, não tem nada do Espírito Santo nisso aí. É um histerismo, muito descontrolado, e normalmente pessoas descontroladas emocionalmente que agem. Aí vale tudo. Você vê pessoas rodopiando, os camaradas. Bem pior um pouco, eles conseguem vencer, bem pior um pouco. E o senhor falando de espiritualidade, de mudança de caráter, eu fiquei 1 ano mais ou menos em crise de fé, porque vivendo em 35 anos eu tinha de igreja pentecostal, e eu via que ali dentro era uma coisa, os que tinham unção, era conhecido assim, aquele irmão tem unção, aquela irmã tem unção. Outros não são. E saía dali, voltava a praticar até coisas piores. Eu comecei a entrar em conflito com a minha fé. De ver incoerência. Essas pessoas sapateavam, rodavam, profetizavam, falavam em línguas. Quando terminava o culto, lá fora já se via outra coisa. Então, isso me levou muito a estar questionando a minha fé. Tanto é que, quando eu comecei na igreja, coitado do pastor, ficava no WhatsApp comigo, eu com um monte de dúvida. É normal. E foi isso mesmo, essa crise de ver. Peraí, essas pessoas falam que são o que são, faltava pôr tapete para algumas lá, né, para passar na igreja, mas olha o que estão fazendo aqui.